Olá pessoal, tudo bem? Bom, estamos aqui, para conversar um pouquinho sobre o processo administrativo tributário, especificamente a fase contenciosa aí da Cefaz Alagoas. Primeiramente, deixa eu me apresentar. Meu nome é Vandinara Lopes, eu sou auditora fiscal da Receita Estadual do Rio Grande do Sul e professora aí para concurso de legislação tributária e direito tributário. Ok? Deixo aí meu contato também no Instagram, @vandinara, para quem ficar com alguma dúvida aí com relação a esses assuntos que a gente vai conversar um pouco aqui, quiser também daqui a pouco pedir os slides, alguma coisa, fazer alguma observação, fica à vontade para me enviar uma mensagem lá pelo Instagram, a gente conversa por lá, certo? Bom, como eu falei para vocês, a gente vai fazer aqui uma conversa, não é uma aula, uma conversa sobre a fase contenciosa do processo administrativo tributário, a fase contenciosa do procedimento administrativo tributário da Cefaz Alagoas, né? Uma revisão dessa fase, que eu entendo que de todo o PAT é a mais importante, com vistas aí à prova do próximo final de semana. Então, nós vamos trabalhar principalmente do artigo 21 ao artigo 48, vai ter alguma coisa ali, algumas informações de fora, porque são importantes para o contencioso, mas especificamente vamos falar sobre isso, Recebi muitos pedidos aí dos meus alunos do curso de discursivas, dos meus coaches, dos meus orientados aí para a prova, então fiz esse resumo e estou disponibilizando aqui para vocês uma conversa assim informal, justamente para procurar mostrar, o que o PAT ele é na verdade muito mais simples do que parece. Tem várias coisinhas ali que tem que decorar, que memorizar, tem, mas ele é um procedimento, uma série de ações e reações, desencadeamento, um ciclo, Então, tendo isso em mente, essa visão, acredito que fica mais fácil, inclusive, esse processo de memorização aí, que a gente não consegue fugir, da famosa decoreba, Tem coisas que a gente fica realmente presos a isso, mas sempre dá para facilitar. Quanto maior o entendimento, mais fácil esse processo, certo, pessoal? Então, essa fase contenciosa, ela se dá como e a partir de que momento? A partir do momento que o sujeito passivo, inconformado com a autuação sofrida, com o auto de infração ali lavrado contra ele, procede à sua defesa por meio da impugnação. Então, até o momento que a gente tem todas as outras fases, a preparação, a auditoria em si, a constituição do crédito tributário por meio do auto de infração, não estamos ainda na fase contenciosa, estamos dentro do procedimento administrativo, Isso aí tudo vocês vão estudar, vão ler a lei também, mas ainda não estamos na fase contenciosa. A fase contenciosa nasce exatamente a partir de qual momento? A partir da impugnação do auto de lançamento, a partir do momento que o sujeito passivo apresenta a sua defesa. Então, ele tem um prazo de 30 dias para realizar essa defesa e, nesse intervalo, a partir do momento que ele apresenta a impugnação, inicia o processo administrativo tributário na sua fase contenciosa, tá ok? Então, a impugnação tem alguns requisitos, vocês veem isso aí na legislação também, e ela pode ser não reconhecida. Esse não reconhecida não é não aceita, não é que o contribuinte vai entregar a sua impugnação e o servidor ele não vai receber, sempre vai ser necessário receber, mas após uma análise nem vai se analisar o mérito em função de alguns defeitos, digamos assim, que ela possa apresentar, quais sejam intempestividade, não estava no prazo, extrapolou os 30 dias, ilegitimidade, a pessoa que apresenta, que assina, não está habilmente ali, ou não é um procurador que tenha sido de forma hábil, não tem um instrumento ali de procuração, ou enfim, não é o sujeito passivo, nem o responsável, então, por ilegitimidade, por inepto, Vocês têm essa classificação aí na lei também, de quais são em que circunstâncias a impugnação se torna inepta, ação judicial, Porque o contencioso judicial é que dá definitividade às decisões, então não tem por que continuar um processo administrativo que a sua decisão não vai ter definitividade porque o sujeito passivo já entrou com a ação judicial. Então, a ação judicial
e não preencher os requisitos. Tá? Então, são situações ali que já encerraria o processo administrativo tributário, porque a impugnação, né, não foi reconhecida, nem chegou a se analisar o mérito, ok? Formalmente ela não atendeu a esses requisitos, apresentou esses problemas, então nem chega o julgador a olhar o mérito, tá? Desse não reconhecimento, cabe um recurso de 15 dias. 30 dias para impugnar, caso seja não reconhecido, ele vai ter 15 dias ali para manifestar, né, o porquê, enfim, contrapor ali as razões do não reconhecimento. Tá ok, pessoal? Como todo um processo, né, ele vai precisar de um preparo. O que é esse preparo? Tem que dar o formato de um processo, juntar a impugnação ao processo do auto de infração, paginar, enfim, uma série de coisas administrativas, de detalhes ali. E isso a lei nos traz aí que vai ter duas possibilidades, né? Isso pode acontecer no início do processo ou no processo já iniciado. No início do processo, se for um processo físico, vai acontecer ali naturalmente no órgão fazendário do domicílio do sujeito passivo, porque é, logicamente, o local mais provável que ele, inclusive, procure para levar a impugnação. Se foi uma autuação de trânsito ou o sujeito passivo não é domiciliado, vai ser o local da ocorrência do procedimento fiscal, né? Foi na capital, em Maceió, vai ser ali, tá ok? E o processo eletrônico, obviamente, aí não tem essa questão física, né, mas sim de um órgão que é a gerência de arrecadação e crédito tributário, tá? O processo já iniciado vai ser sempre no órgão fazendário responsável pelo seu recebimento, controle, guarda e distribuição. Então é algo aqui bem processual, né? E vocês precisam, obviamente, aí, usando a lógica, memorizar esses dados. O primeiro caminho do processo, depois de juntada ali a defesa, é ir para a representação fiscal, né? Vocês têm aí também mais para o final da lei do que é composta, quais são as suas prerrogativas. Ela vai se manifestar ali, né? Imediatamente após a impugnação, vem a manifestação da representação fiscal. A representação fiscal tem 30 dias, prorrogáveis por igual período, para se manifestar no processo, né? Lembrando que no rito especial, no procedimento especial, que é aquele no qual o valor do crédito tributário em questão não ultrapassa as 1.000 unidades de padrão fazendário, não há essa manifestação, é dispensado a manifestação. Então, primeiro destino do processo após a juntada da defesa, a representação fiscal, tá? Sempre essa é a regra, exceto no procedimento especial, que é um procedimento, né, mais célere ali, mais resumido, digamos assim. Bom, uma outra informação importante que vocês precisam saber é a possibilidade de produção de provas, de diligências, de perícias no meio da fase contenciosa, né? Alguma das partes pode entender que as informações ali, enfim, constantes no processo não são suficientes, né, para elucidar de fato a questão. Então, pode haver o pedido da diligência, produção de provas e perícias. Não tendo um prazo estipulado, esse prazo para produção é de 30 dias, prorrogável por mais 30, ok? Então, lógico, vai ter que ser um pedido fundamentado. A gente tem muitos contribuintes que de pronto na impugnação já pedem perícia, produção de provas, enfim, e às vezes a gente vê que tudo que precisa para comprovar ali está ali no processo e a gente já nega de pronto, né, pessoal? Eu falo a gente já nega, não sei se eu ia comentar, porque eu sou julgadora de processos fiscais de primeira instância aqui no Rio Grande do Sul. Então, acho que sempre trazer essa questão um pouco da experiência, da prática, ajuda na memorização de vocês. Então, o pedido tem que ser fundamentado, né? Tem que justificar por que eu precisaria de uma perícia para ter informações a mais que poderiam daqui a pouco mudar o entendimento daquela situação. Bom, um outro detalhe é que se uma das partes, seja o fisco, seja, né, os sujeitos passivos responsáveis ali, tem alguma informação isso seja questionado como elemento probatório, né, e ele se recuse a comprovar esse fato, de fato, né, seja conhecido que ele tem essa informação, vai importar aí numa presunção da presença, né, presunção de veracidade. Tá? A sua realização da produção de provas, diligência, durante esse prazo de 30 dias, que pode ser prorrogável por igual período, ele interrompe o prazo total que tem ali
as instâncias julgadoras para concluir o processo. Durante esses 30 ou 60 dias é interrompido esse prazo. Bom, e digamos que realmente foi feita a diligência, a questão da perícia, e o resultado implicou no fato de o julgador revisar o lançamento, né? Inclusive a questão da classificação jurídica. E aí o que vai acontecer? Bom, mudou o entendimento, né? Então eu vou precisar cientificar as partes, né? O sujeito passivo e também a representação fiscal, para se manifestarem quanto a essas inovações, quanto a essa reclassificação, quanto a esses fatos novos que foram trazidos. Né? O sujeito passivo vai ter um prazo de 30 dias ali, ou seja, ele vai ter aquele mesmo prazo que ele tem para impugnar, ele vai ter esse prazo para pagar, né, novamente, ou manifestar-se com relação àquilo que é novo, só ao que foi trazido de novidade como resultado da diligência e da perícia. Certo, pessoal? Então, só falando um pouquinho aqui do procedimento, né? Daqui a pouco tem uma questão que traga valores, talvez vocês precisam saber. Que é ordinário, ou seja, quando não é especial é ordinário, e o procedimento especial, que é aquele que quando o valor é igual ou inferior a 1.000 unidades de padrão fazendário aí. Né? Nesse caso, não há manifestação da representação fiscal ou do autuante, né? Em relação às impugnações e das decisões contrárias ao sujeito passivo, a fase recursal ela é diferente, ela é mais curta, vai caber um único recurso, né, que é o pedido de revisão, ele vai ser dirigido ao titular da gerência de julgamento no prazo de 15 dias. Não sei se vocês se recordaram, mas é exatamente a situação que ocorre lá no IPVA, né? É um procedimento também assim de recurso único e dirigido aí ao titular da gerência de julgamento com exatamente com o mesmo prazo, 15 dias. A questão do prazo, né, que o pessoal, são muitos prazos, mas vocês devem ter observado que os prazos são dois, são 15 e 30. Então, classifiquem todos os prazos aí, uma listinha com 15, uma listinha dos prazos que são 30. Talvez, se acharem melhor, memorizem só um deles, porque o que vocês não lembrarem daquele que vocês memorizarem vai ser o outro. E, né, então, são vários prazos, mas facilita que são só dois, né, ou são 15 ou são 30 dias, tá? E uma outra observação com relação ao procedimento especial é que ele pode ser convertido em ordinário. Quando? Quando o resultado da diligência ou da perícia, né, resulte nessa majoração do crédito tributário, ultrapassando aí as 1.000 unidades de padrão fazendário. Tá? Então, é possível, sim, que um processo que estivesse ali no procedimento especial passe para o ordinário, desde que ele perca essa condição aí do valor igual ou inferior a 1.000 unidades de padrão fazendário. Certo, pessoal? Aqui eu trouxe brevemente algumas observações que são comuns aos julgadores, tanto de primeira como de segunda instância. Questão aí, lógico, né, a competência, tanto para instrução como julgamento, um em primeira instância e outro segundo, que ambos não podem afastar a aplicação de normas sob a alegação de inconstitucionalidade, né? E faz muito sentido, até porque isso é uma competência, obviamente, do judiciário, né? Já muito bem definida na Constituição, a maneira como é feita essa declaração de constitucionalidade, né? Então, óbvio, o julgador só vai poder fazer isso quando o STF já tenha feito, e lógico, de maneira concreta com relação à lei que está ali sendo questionada, né? Não um caso lá hipotético, ou seja, inclusive já tem que ter sido ali retirados os efeitos dessa norma, enfim, pela resolução do Senado, tá ok? E não vai inovar, não vai, com base em uma tese ou uma jurisprudência do STF, num caso semelhante, dizer, ok, também é inconstitucional nossa norma. Não, né? Aqui no Rio Grande do Sul até a gente tem súmula, né, do tribunal, do TARF, Tribunal Administrativo, no caso aqui está na própria legislação e é algo que a gente usa muito, né, tenho certeza que os julgadores de Alagoas já têm isso pronto, porque é comum também, a primeira coisa, os sujeitos passivos alegarem o efeito confiscatório da multa, isso é muito comum, tá? Então, não afasta a aplicação de normas sob alegação de inconstitucionalidade, a não ser que o STF já o tenha feito especificamente sobre aquela norma. Impedimentos dos julgadores. Participação direta na ação fiscal que originou ou instruiu esse processo. Né? Se fui eu que participei de algum modo
contribuir lá com o lançamento, é muito comum, né, que os auditores eles percorram várias áreas da fazenda. O processo leva um tempo para caminhar, né? Eu, por exemplo, já trabalhei na auditoria, constituí crédito tributário, hoje sou julgadora, né? Então, não, até porque os próprios colegas que fazem a triagem ali dos processos cuidam disso, nunca chegou a mim um processo que eu tenha lançado para eu julgar. Se chegasse, também teria que manifestar aí impedida, obviamente, né? Então, é um impedimento aí se o julgador participou ali na ação fiscal, né? Qualquer participação societária na autuada e parentes consanguíneos ou afins até o 3º grau com interesse no processo. Isso são impedimentos gerais para os julgadores, seja de primeira ou de segunda instância, tá ok? Bom, agora também falando aí da decisão em sentido bem amplo, uma decisão tanto singular quanto acórdão, né, características aí da decisão. Primeira coisa, né, isso aqui lógico é importante vocês saberem e era uma preocupação também de eu passar para vocês, até se a gente pensando que poderíamos ter um estudo de caso que pedisse uma decisão administrativa. Mas vendo a estrutura, né, que Alagoas definiu para sua decisão, tanto singular quanto acórdão, né, quanto a do colegiado, eu já vejo que não há possibilidade de ter uma decisão administrativa dentre a prova discursiva, porque não caberia em 30 linhas, ementa, relatório, fundamentos, parte dispositiva, sem chance, né? Então, acho improvável, né? A estrutura deles é bem completa mesmo. Bom, primeira coisa que vocês precisam saber é sobre o que se manifesta a decisão. A decisão, né, é em cima da impugnação, então eu devo dizer que aquela impugnação está correta ou não. Não, vocês vão se manifestar sobre o lançamento, ok? A impugnação vai questionar o lançamento, enfim, e a manifestação é sobre a nulidade, a procedência parcial ou total, ou a improcedência do lançamento. Na verdade, não fala aqui, né? Fala procedência parcial ou total, não fala em procedência, mas é nulidade, procedência parcial ou total, ou improcedência daquele lançamento. O lançamento de fato não deveria ter sido feito, né? O julgamento ele é feito a partir do lançamento originário, ou seja, a gente vai ter sempre a presença do lançamento, do que consta originalmente no auto de infração. Lógico, vou considerar as eventuais correções e revisões subsequentes, mesmo que essas não tenham produzido a extinção do crédito tributário, porque obviamente eles conhecem do CTN as possíveis causas aí, né, hipóteses de extinção do crédito tributário. O julgador ele pode, né, mantidas as mesmas circunstâncias materiais, porque as circunstâncias materiais foram verificadas pelo fiscal autuante, mas ele pode, né, com base na legislação e justamente nessa situação material que foi trazida até ele, dar ao fato definição jurídica diversa da que constar nos autos de infração, né? Ou seja, o auditor lá entendeu que se classificava que era uma definição jurídica tal, de tal infração, enfim, e o julgador pode alterar isso, né? Inclusive alterando ali, consequentemente, as penalidades aplicáveis, a fixação da quantia de pena, enfim, sempre respeitando os limites legais, né? Consequentemente, como ele pode alterar ali a questão da penalidade, vai poder resultar numa majoração do crédito tributário. Ou seja, eu impugnei um auto de infração e acabei, né, por decisão do julgador, com um débito maior ainda. É possível, né? É possível pelo que consta aí na lei do PAT. Então, poderá resultar em majoração do crédito tributário relativo à multa e deverá ser precedido, né? Ou seja, quando o julgador tomar essa decisão, ele vai ter que antes de dar definitividade, intimar o sujeito passivo e a representação fiscal para que se manifestem quanto a essa reclassificação, desde que isso já não estivesse em discussão, né? Que essa definição jurídica já não tenha sido objeto de contraditório, ou seja, se já foi alegado na impugnação essa questão de poder ser uma classificação diferente, isso já foi, né, considerado lá na manifestação inicial da representação fiscal, e aí não há necessidade. Mas se é algo novo que não havia sido levantado ainda e o julgador define por essa reclassificação, ele tem que dar conhecimento aí
ao sujeito passivo e à representação fiscal, certo, pessoal? E também, né, os artigos que falam ali das decisões, nos diz que 2 ou mais infrações, as penas são cumulativas, elas não se substituem, né, prevalece a maior, não, cumulativas, certo? Então vamos falar um pouquinho da estrutura da decisão, né, que é uma estrutura bem completa, né, por exemplo, comparando com o nosso caso aqui no Rio Grande do Sul, a estrutura é completa, sim, com ementa e tudo mais, na decisão do colegiado. Na decisão singular é um pouco mais simples, a gente vai, lógico, tem a identificação das partes, o número do processo, mas depois já vai direto para o relatório. É pouca diferença, né, só não temos a ementa. Então, primeiro vai ter a identificação, o cabeçalho lá, onde vocês vão colocar, né, quais são as partes, sujeito ativo, sujeito passivo, e o número do processo, né, responsável, se tem. E depois vem a ementa, né, que é aquele resuminho ali, como vocês conhecem também dos processos judiciais. O relatório é o quê? Contar a historinha, né, contar em que consiste a autuação, que o auditor fiscal na data tal, né, iniciou a ação fiscal, que culminou lá com a constituição do crédito tributário por meio do auto de infração número tal, né, no qual ele traz tais informações, enfim, constitui o crédito tributário de valor tal. Na data tal, tempestivamente, o sujeito passivo apresentou a impugnação, trazendo tais alegações, né, a representação fiscal manifestou-se ainda, contribuindo, enfim, vai contar ali toda a historinha, né? Esse é o relatório. E aí, a partir disso, vem os fundamentos, que né, na verdade, as razões de decidir. Tu vai colocar ali a fundamentação legal, né, para essa situação trazida no lançamento, na impugnação. E, por fim, com base justamente na fundamentação, nas razões de decidir, vem a parte dispositiva, a parte final, que é a decisão mesmo. Ali vai ter o teor da decisão, nulo, procedente, parcialmente procedente, improcedente, né? E aí a gente vai ter o teor da decisão, a tipificação do fato, né? Tem que estar dentro do enquadramento legal, o valor do crédito tributário detalhado em tributo, né? Multa, juros, enfim, a ordem de intimação do sujeito passivo, intima o sujeito passivo a no prazo tal pagar, né, ou apresentar o recurso tal quando cabível, né, se cabível. E o despacho para reexame necessário, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente, que é quando o julgador ali decide contra a fazenda pública, ele, aqui a gente chama de recurso de ofício, que é reexame necessário, ele necessariamente tem que recorrer, né, porque ele decidiu contra a fazenda pública. Então, ele é obrigado legalmente a recorrer, tá? Então, uma outra observação é que nos processos de procedimento especial, né, naqueles que já se verificou a extinção ou a exclusão por anistia, está dispensado aí o relatório, né? Pode ter somente aí um breve resumo dos fatos relevantes. Ou seja, se no procedimento especial é só um breve resumo dos fatos relevantes, quer dizer que o relatório ele realmente precisa ser detalhado, né, pessoal? Então, mais uma vez, por isso que eu além do fato da CESP não ter colocado peça técnica, essa estrutura aí bastante detalhada da decisão, né, inviabiliza, entre linhas, a banca cobrar que vocês façam uma decisão administrativa, tá? Bom, vamos falar um pouquinho da intimação, né, porque a intimação ela está presente aí, a gente viu que em vários momentos é preciso ser intimado o sujeito passivo e ele sempre, né, desde lá do início da ação fiscal, enfim, quando eu for da ciência da Constituição, das decisões aí, enfim, das diligências, eu vou seguir essas normas de intimação aí do artigo 11, né? Então, a intimação, ela pode ser pessoal, postal ou edital, né? Sendo que as duas primeiras são preferenciais e a por edital é residual. A assinatura pessoal, a intimação pessoal, né, ela equivale à eletrônica, então é importante você saber que tem a mesma equivalência. Com relação às datas, né, quando se considera intimado? Quando ela é pessoal, né, na data que a pessoa assinou ali, esteve ali e assinou a intimação.
quando ela for postal, né, por correio, a data que constar no AR lá de que foi entregue a correspondência, né? Se o AR não tiver datado, a data que os correios devolverem esse aviso de recebimento à repartição pública, né? E no caso do edital, o primeiro dia útil após a publicação do Diário Oficial ou do Diário Oficial Eletrônico. Tá, pessoal? Então, o edital, a intimação por edital ela é residual, justamente porque a intimação por edital ela é pro forma, né? Quase ninguém fica sabendo, né? Para não dizer ninguém fica sabendo que foi intimado por edital, porque ninguém lê o Diário Oficial Eletrônico, a não ser vocês aí daqui uns dias, né? Quando estiverem esperando a nomeação, vão olhar ele diariamente. Mas via de regra, não se olha o Diário Oficial, né? Então, por isso ele é residual, deve ser usado somente nessas situações aí em que não foi possível a intimação pessoal ao postal, né? E ainda, se o sujeito passivo está em local ignorado, incerto ou inacessível, isso tem que estar comprovado no processo, aí obviamente eu não vou conseguir a pessoal nem a postal, é permitida por edital. Ou ainda, né, se o sujeito passivo se recusa, né, a assinar ali, a tomar ciência. E aí, nesse caso, eu vou precisar ter uma declaração em 2 vias com testemunhas de que, ó, realmente, né, o fisco, a autoridade administrativa esteve aqui, tentou tomar ciência e houve a recusa. E aí pega a assinatura dessas 2 testemunhas, certo, pessoal? Isso de colocar na legislação, inclusive, de que é residual, é muito assim, porque, lógico, acaba às vezes sendo mais fácil, né? Tu entrar em contato com o sujeito passivo, pedir para ele vir, é a forma melhor, tu já conversa, tu já explica a autuação, né? Muitas vezes, na maioria das vezes, quanto maior a empresa, lógico que tu vai conversar com o advogado, com o representante, mas é a forma mais interessante, obviamente, por ser pessoal, conversar direto com o representante da empresa. Mas a mais prática, né, que entra numa linha de produção, às vezes poderia ser por edital, e era muito comum, é muito comum ainda, se não tiver essas comprovações todas, o judiciário derrubar essas intimações, esses prazos contados aí do edital, porque os contribuintes alegavam que, né, aquela intimação ali era praticamente ficta, né, porque ninguém toma conhecimento. Então, por isso, tem essas regras aí que para usar a intimação por edital, né, só se não for possível a pessoal e a postal ou nessas circunstâncias aí, tá ok? Bom, então vamos aí conversar sobre a primeira instância administrativa, e aí eu acho que tá bem tranquilo, no sentido de que é bem simples a estrutura aqui de Alagoas, né? A gente tem a primeira instância, que é a gerência de julgamento, né? Fica dentro da Secretaria da Fazenda, como também a segunda instância. Ela é composta aí, né, pelo gestor, 10 julgadores fazendários, a secretaria, assessoria de apoio administrativo, né, que são ali órgãos mais sessões aí mais de apoio dentro da gerência de julgamento. Então, os requisitos a gente vai ter com relação ao gestor e aos 10 julgadores, né? Ambos precisam ser auditores fiscais aí da Receita Estadual com pelo menos 5 anos de efetivo exercício, sendo que para o gestor é necessário que ele seja graduado em Direito. Para os 10 julgadores é apenas uma preferência, ou seja, então a princípio a gente vai poder ter outras graduações aí também entre os julgadores. A possibilidade de suplementação por demanda, ou seja, em períodos de muito cúmulo de processo aí para serem julgados, o secretário da Fazenda vai poder suplementar esse número de 10 julgadores, né, chamando outros, e ainda que os atos aí dos 10 julgadores, eles independem de ratificação do gestor. O gestor não está ali para confirmar os julgamentos, né, independem. Apenas, né, um gestor realmente do trabalho, enfim, do contencioso ali. Bom, uma observação importante para vocês aqui, para o processo, é que na competência, né, dos julgadores ali, inclui-se o exercício do controle de legalidade do lançamento, independente das alegações da defesa, tá? Da defesa, de interessado ou da representação fiscal. Ou seja, né, uma vez que o processo chegou ao julgador, ele tem a competência de fazer o controle de legalidade. Ah, mas ele só pode
olhar naquele processo o que foi alegado na impugnação, ele vai estar restrito a isso? Não, é justamente o que nos diz isso. Ele tem o exercício do controle da legalidade, independentemente das alegações da defesa, do interessado ou da representação. Né? Se fora dessas alegações ele encontrar ali algo que não está de acordo com a legislação tributária, enfim, ele pode sim atuar em cima desse fato, tá ok? Manifestar-se sobre isso, enfim, considerar ali improcedente ou auto nesse sentido, fazer a reclassificação que a gente viu que ele é possível, ou seja, ele não está distrito ali às alegações da impugnação e da representação fiscal. Bom, chegamos então à segunda instância administrativa, que também não é complexa, né? É um plenário, né? E duas câmaras, né? A composição julgadora é essa. Depois a gente tem a secretaria, a assessoria técnica e a assessoria de apoio administrativo, que são aí, né, três órgãos, né? Três aí unidades dentro do Conselho Tributário Estadual. Vocês precisam só memorizar o nome mesmo, né? A gente tem a subunidade da PGE, mas ela não está compondo o Conselho Tributário Estadual. Ela atua junto ao Conselho Tributário Estadual, mas ela não o integra. Mas está ali a subunidade da PGE, né, com as suas atribuições, tudo isso trazido ali dentro da lei do PAT. Então, a composição é essa, né? Os órgãos julgadores ali é o plenário, a Câmara, a primeira e a segunda Câmara. Depois tem os órgãos de apoio lá, a secretaria, assessoria técnica e assessoria de apoio administrativo, tá? Então, o que a gente tem aí com relação à primeira e à segunda Câmara, né, que são os órgãos aí de julgamento. A gente vai ter o presidente, que o procurador vai ser um procurador de Estado ou um FTF, fiscal de tributos estaduais, né, na verdade, auditor fiscal da Receita Estadual hoje, escolhido pelo governador, tá? Então, o presidente das câmaras, da primeira ou da segunda Câmara, necessariamente vai ser um procurador ou um auditor fiscal da Receita Estadual escolhido pelo governador. E na ausência desse presidente, ele vai ser substituído por um julgador, necessariamente auditor fiscal, tá? Então a gente tem 4 julgadores, tem o presidente e 4 julgadores, sendo suplentes de igual número, né? Sendo que esses 4 julgadores são dois fiscais de tributos estaduais e 2 indicados do contribuinte, dando aquela paridade, né, que a gente costuma ter dentro do conselho, dentro da segunda instância, tá? Então, na verdade, a gente vai ter que as decisões aqui na Câmara, elas são tomadas por maioria simples, então no caso aqui a gente vai precisar, né, 3-1 para ter essa maioria e ao presidente cabe aí o voto de qualidade, né? O voto quando a gente tiver aí esse empate. Temos alguns requisitos aí para esses julgadores, né? Tanto os auditores fiscais como os indicados pelos contribuintes. Reputação ilibada, e aí uma coisa importante, a formação necessariamente direito ou contábeis. Vocês viram que lá na primeira instância a gente tinha aqui os julgadores preferencialmente seriam formados em direito, mas não era uma obrigatoriedade. Aqui os julgadores da segunda instância são formados ou em direito ou em contábeis, né? Os auditores fiscais, assim como na primeira instância, 5 anos de efetivo exercício, né? E os 2 representantes de entidade, eles não podem ser integrantes do quadro funcional daquelas entidades que os indicaram, né? Para tomar posse, eles precisam apresentar a certidão negativa de débitos ou a positiva com efeitos negativos da Secretaria da Fazenda, não pode ser devedor aí da Fazenda Estadual e ser julgador. E as entidades elas vão apresentar listas tríplices, né? E aí o governador escolhe. Tá ok, pessoal? Então, essas é a composição da Câmara. E o órgão pleno? E o pleno, né? Pleno, na verdade, tem ali o presidente e os 8 julgadores, que são os 4 julgadores das 2 câmaras, tá? E quem é o presidente? O presidente do conselho é o presidente da primeira Câmara, tá? Então, na verdade, o pleno, você só tem que transportar as 2 câmaras ali para dentro para ter o pleno, né? Vão ser os 8 julgadores, o presidente, que é o mesmo presidente da primeira Câmara. Na ausência dele, né, o presidente da segunda Câmara vai exercer, né, porque ele vai exercer na função de vice-presidente, ele assume a presidência. Tá ok? Então, na verdade, é bem simples, né, essa questão estrutural,
né? Até porque vocês sabendo a Câmara, vocês vão saber o Pleno, né? Bem tranquilo nesse sentido. A gente tem ali algumas regrinhas, né? Com relação aos auditores fiscais que são julgadores, né? Que a gente vai ter 2 em cada uma das câmaras, mais possivelmente suplentes. E podemos ter também presidente das câmaras, porque pode ser um procurador do estado ou um auditor. Então, eles não têm dedicação exclusiva, tá? Não tem dedicação exclusiva eles devem ser escolhidos, né? Pelo menos um fiscal aí lotados na representação fiscal, um fiscal dentre os lotados na gerência de julgamento e um fiscal dentre os lotados na gerência de tributação. E os outros 3 de livre indicação do secretário de Estado da Fazenda, né? E aí a gente tem os impedidos também de participar aí do Conselho Tributário Estadual, julgadores e assessores de qualquer outra instância, né? Então ali a gente entende que, óbvio que ao mesmo tempo, né? Até porque necessariamente eu tenho que escolher um fiscal lotado na representação, ou melhor, na gerência de julgamento. Mas ele não pode ser julgador lá, né? Ele pode estar na assessoria técnica, enfim. Bom, servidor da Cefaz que estejam em outros órgãos, né? Por exemplo, foi cedido para a Secretaria de Administração, durante esse período não pode ser participado do conselho, sócios, gerentes e diretores de um mesmo grupo empresarial. Né? O período aí são 2 anos, admitindo-se 2 reconduções consecutivas. Eu trouxe ali a questão dos procuradores, né? Algumas informações importantes, como por exemplo, são os procuradores que solicitam a remessa ao Ministério Público daqueles processos que após a decisão final aí do Conselho, chegou-se à conclusão ali de que aquela tipificação, né, aquela infração, ela constitui também aí possivelmente um crime contra a ordem tributária. Óbvio que não vai ter essa decisão, porque o Conselho não define o que é crime, né, não condena ninguém nesse sentido penal, mas que pela classificação dentro da legislação tributária, poderia sim ser aí, ensejar uma investigação, aí, uma condenação na esfera criminal por crime contra a ordem tributária. Então, o procurador aí que solicita essa remessa, sempre depois da decisão, que já tem uma definitividade aí na decisão administrativa. Tá? Eles atuam na Câmara e no Pleno, 2 anos, permitida 2 reconduções, né? Enfim, algumas informações importantes, lembrando que essa subunidade atua junto ao CTE, mas não o integra, tá, pessoal? Então, acho que a segunda instância, ela também é simples nesse sentido. Tem algumas coisinhas para memorizar? Tem. Memorizou a Câmara, já memorizou o plenário também, enfim, acho que não tem grandes dificuldades. Bom, chegamos então aqui na competência, né, da segunda instância. A primeira instância, como a gente já viu lá, vai julgar ali a impugnação, né, a impugnação. A segunda instância vai julgar esses 3 recursos, todos com prazo de 15 dias. Então, prazo de recursos nem precisa se preocupar, porque é muito fácil, é tudo 15 dias. Então, a segunda instância vai trabalhar com esses 3 recursos, tá? Um deles, que é o recurso ordinário, vai caber sempre ali às câmaras, né? O julgamento. O recurso especial cabe ao pleno e o reexame necessário vai caber, em algumas circunstâncias, ao pleno e a outra às câmaras. Tá ok, pessoal? Então, vamos a isso falar um pouquinho do ordinário. O recurso ordinário, ele é interposto pelo sujeito passivo que foi vencido, né, na primeira instância, exceto no procedimento especial, porque a gente viu que no procedimento especial cabe um único recurso. Qual é? Pedido de revisão, né, ao gestor, né, lá ao titular lá da primeira instância, da gerência de julgamento, tá ok? Que a gente tem, né, no procedimento especial, ó. Único recurso, pedido de revisão dirigido ao titular da gerência de julgamento no prazo de 15 dias, tá? Então, essa é uma exceção aí que não vai estar na competência da segunda instância. Mas o recurso ordinário é aquele, o sujeito passivo foi vencido, em todo ou em parte na primeira instância, qual é o recurso que ele tem? O recurso ordinário para a segunda instância, né? E aí, esse recurso vai passar pela representação fiscal, que também vai ter um prazo de 30 dias para se manifestar, esse prazo é prorrogável, e aí depois dessa manifestação da representação fiscal é encaminhado ao Conselho Tributário Estadual, à Câmara, a uma das câmaras, né? Então, o que é importante?
Diferentemente, vocês viram lá que o julgador de primeira instância, ele tem por competência o controle da legalidade, né? Ele vai olhar todo o processo. Já o pedido aqui, o recurso ordinário, ele devolve ao tribunal apenas o conhecimento do fato e de direito da matéria impugnada, né? Digamos que foi impugnada apenas uma parte ali, o restante ele concordou com a decisão de primeira instância, que enfim manteve, mas uma parte ele continua em controvérsia. O conselho vai olhar exclusivamente isso, certo, pessoal? E, obviamente, o pedido de parcelamento, a confissão irretratável de débito, pagamento do débito, a propositura de ação judicial pelo contribuinte, importam na desistência do recurso, tá? Então, o primeiro recurso ordinário mais simples é aquele decisão de primeira instância contrária, o sujeito passivo entra com o recurso. Esse é o recurso ordinário. O recurso especial. O recurso especial, ele cabe ao pleno, porque ele vai ser um recurso em cima, provavelmente, né, da decisão ali da Câmara acerca de um recurso ordinário. Então, digamos que a Câmara decidiu com relação ao recurso ordinário ali do sujeito passivo, tomou determinada decisão. Vai caber um recurso especial sobre essa decisão quando, né? Ele é um recurso especial, ele vai ser para o pleno, né? Ele pode ser interposto pelo sujeito passivo, pelo autuante, pelo procurador da Fazenda Estadual ou pela representação fiscal, quando a decisão de qualquer uma das câmaras divergir do quê? Do entendimento sobre uma questão idêntica, né? Tem que ser idêntica. Juridicamente, né? Lógico, valores, tudo pode ser diferente, mas juridicamente idêntica, manifestada por outra Câmara, né? Então, tinha um caso exatamente a mesma tipificação, a mesma operação, tudo muito semelhante, né? Tudo igual juridicamente. E a Câmara, onde chegou o meu processo, julgou contrário a mim, sendo que uma outra Câmara julgou um processo exatamente igual, de maneira favorável ali ao contribuinte. Então, nesse sentido, né, ao contribuinte ou à fazenda pública, nesse sentido vai caber o recurso especial. Tu está pedindo que o pleno olhe uma coisa que as câmaras estão olhando, né, duas situações iguais e se colocando de maneira diferente, tá? Então, somente será reconhecido o recurso que realmente demonstrar que a questão jurídica tributária está sendo interpretada de forma divergente. E não, lógico, não vai servir como paradigma um acórdão que daqui a pouco já foi reformado, alguma coisa assim, tá? E por último, então a gente tem dois recursos, né? A Câmara, o julgador de primeira instância decide em cima da impugnação. Sobre essa decisão vai caber aí o recurso ordinário pelo sujeito passivo vencido, né? Para uma das câmaras, e da decisão das câmaras cabe o recurso especial, que é um recurso ali que tem os seus critérios que vocês viram aí, que é com relação à divergência, né, sobre temas iguais, né, e aí vai caber ao pleno decidir isso. O reexame necessário, ele pode ser dirigido ao pleno ou às câmaras. O reexame necessário, eu comentei com vocês que ele se assemelha aí, aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, a gente chama de recurso de ofício, que é o quê? Por exemplo, eu, julgadora de primeira instância, decido que a impugnação, ok, de fato o contribuinte está correto, esse auto de lançamento é improcedente. Eu não tomo essa decisão sozinha, digamos assim. Se eu tomar essa decisão, respeitados os valores mínimos, aqui no estado de Alagoas é as 1000 unidades fiscais de padrão fiscal, né? Valores que extrapolem a isso, eu necessariamente tenho que recorrer à instância superior. Aqui, isso é o reexame necessário. O nosso terceiro recurso é o reexame necessário, né? Eles não chamam de recurso, chamam os dois primeiros de recurso e os outros chamam de reexame necessário. Mas é justamente isso. Quando contrárias à Fazenda Pública Estadual, ficam sujeitos ao reexame necessário. Por exemplo, se a decisão foi por uma das câmaras, vai caber ao pleno, né? Então, se as câmaras decidiram lá que realmente, de fato, né, o recurso ordinário aqui do contribuinte faz sentido, vou julgar aqui pela improcedência aqui do lançamento, enfim, né, e consequentemente do crédito tributário. A decisão, se a decisão for
de uma das câmaras vai caber o pleno, mas se a decisão é do julgador de primeira instância, vai para a Câmara. Ou seja, se o julgador de primeira instância, já lá na primeira instância, decidiu pela improcedência de pelo menos parte do crédito tributário, ele recorre ali, né? Não é que ele recorre, necessariamente tem que haver esse reexame necessário, esse recurso de ofício para uma instância superior, no caso as câmaras. Agora, se foi a Câmara que decidiu, né, pela improcedência ali do crédito tributário, necessariamente vai ter que ter o reexame dessa matéria, dessa questão pelo pleno, tá ok? Se a decisão foi de uma das duas câmaras. Não se aplica quando for o procedimento especial, porque no procedimento especial o valor total questionado não ultrapassa as 1.000 unidades de padrão fiscal, ou quando o valor excluído, digamos que o processo possa ser milionário, mas o valor excluído não ultrapasse as 1.000 unidades de padrão fazendário, também não é necessário reexame necessário. A regulamentação aí vai poder dispensar o reexame, ok? Então, a gente tem aí como as exceções mesmo, né? As exceções de competência a questão do procedimento especial, que aí o sujeito passivo não vai poder interpor o recurso ordinário, porque o recurso é aquele pedido de revisão lá no prazo de 15 dias também, vejo que é o mesmo prazo lá, né? E quando aí o valor excluído for inferior a R$1.000. Mas esses aí são as três competências aí da segunda instância, todas no mesmo prazo, então também não tá difícil, né, pessoal? Acho que tá facilitando até. Bom, então aí eu trouxe o principal dentro da fase contenciosa, né? Então, eu acho que em linhas gerais não tá difícil. Como eu disse para vocês, os prazos são 30 ou são 15. Os recursos ali de competência do conselho, né, da segunda instância, todos têm o mesmo prazo, são 15 dias. A própria estrutura, ela não é grande, né? Não tem tantos requisitos. Então, acho que tá relativamente simples, deu para passar para vocês uma ideia geral, que era meu objetivo, né? Não era nem esgotar o pátio, obviamente, porque a gente nem falou aqui da fase não contenciosa. Era mais dar essa linha, conversar com vocês um pouquinho aqui sobre isso, dar essa linha geral aí do pátio. Certo, pessoal? Bons estudos, uma excelente prova aí para vocês. Até mais.